E vamos conversar mais sobre esse depoimento agora com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Professor, o senhor que participa, inclusive, da Universidade da China e poderia falar justamente do impacto dessas declarações, tudo que foi feito ao longo pelo chanceler, o próprio governo brasileiro, deputados parlamentares e o impacto na China. Olha, eu vejo a seguinte situação. Nós olhamos aí para o depoimento do ministro e que de fato foi um pouco complicado porque em algumas coisas ficou evidente que houve uma falha de atuação do Ministério de Relações Exteriores, particularmente na ação da pandemia. Então, o que nós vimos aí é que ele foi encurralado pela oposição, que conseguiu, de alguma forma, também extrair informações importantes sobre o comportamento do governo e do seu Ministério de Relações Exteriores nesse processo. Mas o que nós vemos também é que houve ali uma politização importada até, né, em razão de uma proximidade maior dos Estados Unidos, na questão do coronavírus. Então, toda esta politização que nós temos desde o início é que, de fato, tem prejudicado toda a maneira como o governo brasileiro tem tratado a situação do coronavírus, que deixou de ser um vírus, né, uma questão sanitária, e passou a ser uma questão ideológica. Então, esse que é o grande problema que a gente enfrenta aí nesse processo todo. E o próprio depoimento do ministro, ao longo deste tempo, denota muito esta questão da politização do vírus, e que foi uma atitude equivocada do governo brasileiro. O senhor que conhece muito bem o pensamento chinês, de fato, houve uma minimização, né, de todos esses fatos. Mas, na real, professor, o que isso trouxe de fato de embaraço? Estamos acompanhando, inclusive, os IFAs que estão parados lá na China. O problema todo é que a China está fornecendo o produto IFA para o mundo inteiro, né? Então nós temos que entender aí que eles têm de abastecer os próprios cidadãos do país, e nós sabemos que os chineses estão usando as vacinas que foram feitas por eles, e eles também são fornecedores de vários lugares do mundo, Indonésia e outros países altamente populosos. Então é normal que haja, em determinadas situações, um tipo de atraso na entrega. Afinal, eles produzem não só o IFA da Coronavac, mas também a da AstraZeneca. Então, é provável que tenha acontecido aí algum gargalo no processo de produção. Agora, o que acontece é que este depoimento e a forma como nós temos nos relacionado com a China neste governo, de alguma forma, não são estimulantes para que haja maiores investimentos. Eu sempre afirmo que a parceria, a sinergia entre Brasil e China é imbatível se nós soubermos ter aí uma forma inteligente de aproveitar isso, até mesmo para nos reescalonarmos no aspecto global. Porque a sinergia existe, nós não somos concorrentes e, de fato, nós podemos estabelecer parcerias de longo prazo. Agora, o que nós notamos neste processo todo é que determinadas atitudes do governo não têm ajudado nesse sentido. Agora, também querer atribuir todo o atraso da questão da vacina a somente esta situação desse distúrbio diplomático seria ignorar a perspectiva que a China tem com relação ao Brasil no curto, no médio e no longo prazo. Então, eu acho equivocado a gente querer dizer não, tudo isso é culpa do governo atual. O problema do governo atual é que ele está sacrificando algumas oportunidades futuras que o Brasil pode ter com a China, em todas as áreas. Então, isso é um aspecto importante. Agora, na questão da vacina, do atraso, do IFA, isso talvez seja decorrência do processo logístico e também da demanda, que é uma demanda global para a vacina da Coronavac. Professor Marcos Vinícius de Freitas, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Até mais, sempre um prazer.